O tema de hoje é o pão nosso. Fala comigo. Esse é o tema de hoje. Você que está em casa, você que está online conosco e logo na nossa igreja online sendo inaugurada em maio, por favor, mande esse link para muita gente, abençoe com essa palavra e saiba que vai abençoar muitas pessoas. O tema, o pão nosso, eu escolhi, querido, como uma das nossas chaves. Hoje eu estou ministrando aqui a sexta chave. Muito feliz porque consegui nessas quartas estar presente em todas elas, sem nenhuma viagem. Eu falei, Deus, que bênção de Deus de poder estar aqui e poder vivenciar isso. Eu quero ler dois textos, Mateus capítulo 6, versículo 11, e depois Lucas também. Mas é um texto pequeno, porque na verdade é a declaração do Pai Nosso, né? Que chega essa parte que diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Fala comigo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Em Lucas 11:3, ele já usa uma maneira diferente. Ele fala, o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. O pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. Eu estava ouvindo uma conversa, foi inevitável. Sabe aqueles ambientes que você mais que não queira ouvir a conversa alheia? E tinha dois idosos conversando. Um estava no local sentado e esperando na fila do barbeiro, também estava esperando. E até que chegou um outro, andando bem devagarzinho. E eu fiquei pensando como eu poderia ajudá-lo, né? Ele estava ainda subindo uma pequena rampa. E quando eu subi para poder ajudar, o outro senhor, idoso também, que estava bem devagarzinho, ajudou. Eu falei, tá os dois na pior, mas tá dando força para o outro, né? Eu fui ajudar, ele falou, não, a gente se vira. Eu falei, então tá bom, não vou... E os dois se sentaram e começaram a conversar, né? Eles começaram a mostrar cada um a sua doença. Eu percebi que um era forte e o outro era fraco, então por isso que um ajudou o outro, né? Um tinha problema de coluna, o outro acho que era no pé. Então aí eles foram contando, e eu não tinha como não ouvir, porque eles estavam falando alto e perto de mim, e ali eles diziam sobre as debilidades, as dificuldades que eles têm na idade, sobre as enfermidades que passam. E um disse, né, cada um carrega a sua cruz, né? O outro do outro lado falou, cada um tem que passar porque tem que passar. Eu fiquei ouvindo aquela conversa, né, de vai e volta, né? E o outro já falou, o pior são as pessoas perto da gente, que tem que cuidar da gente sem ter feito o que a gente fez, né? Eu falei, está fazendo sentido já. Aí o outro começou a falar assim, mas faz parte da vida, né? E a conversa se estendeu com essas frases, né, com essas filosofias, e eu respeitei. Eu quase que interferi, mas eu falei, deixa eu entender até onde eles vão conversando e o que eles estão vivendo. Esses dois idosos que estavam ali também esperando no barbeiro, eu fiquei pensando se eu dissesse para eles que não é exatamente isso. Eu confesso que eu falei, eu não sei, né? Já são idosos, né? E eles têm convicções tão plenas, enraizadas, calcificadas, a respeito da vida, que inclusive alivia a dor, alivia o sofrimento. Quando eu digo, não, a vida é assim mesmo, a gente tem que passar por isso, a gente tem que carregar uma cruz, a gente tem que viver essas coisas. E toda a conversa deles estava voltada a um conformismo com um futuro muito difícil, porque a tendência deles ali, naturalmente falando, é só piorar, é só chegar a uma situação de doença pior e pior ainda. E eu fiquei pensando, eu interrompo a conversa deles, ou eu deixo eles continuarem falando e tento entender um pouco essa mentalidade calcificada, que a questão não é se estão certos ou se estão errados. Não é isso. A questão é o quanto eles construíram uma ideologia, uma filosofia, uma ideia sobre a vida. Porque eu ia dizer, a vida, na verdade, senhores, é feito de escolhas. E todos nós recebemos sementes, todos nós, durante a vida inteira. E a grande questão é que todos nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos crises na vida, e a questão é o que fazer diante de cada crise da vida. Então eu não pude interrompê-los até por educação, por perceber que está muito calcificado ali as ideias, e na verdade eles estão confortáveis com a maneira que eles estão vivendo. Mas eu estou falando aqui para você porque mesmo idoso ou não, você pode estar carregando na tua vida algumas ideias que estão empedradas, algumas coisas que são as suas verdades, mas não são da Bíblia. Quem está entendendo? Não é nem a verdade do apóstolo, não. Apóstolo, você acha que você tem que a verdade? Não, eu não tenho. Jesus é que tem a verdade. E a palavra de Deus nos dá condições a gente discernir, estudar a Bíblia
e perceber algumas verdades que podem de fato nortear, mudar a nossa vida. Então, como aqueles dois idosos, eu quero me precaver de que talvez eu tenha aqui, porque tem gente que é novo, mas a mentalidade é de idoso, né? Que você, queridos, tenha sua mente flexível. Tenha a mente o quê? Flexível, para perceber que alguns conceitos que você criou pode até ser confortável para poder justificar a tua dor, mas não significa que seja verdade. Que pode até lhe ser uma forma de você explicar a tua realidade hoje. Mas se você for honesto com a tua realidade, existem coisas que você poderia fazer diferente, sim ou não? Eu percebo na minha própria vida que existem coisas, se eu pudesse com o conhecimento de hoje, com 30 anos de idade ou 20 anos atrás, algumas coisas eu teria feito diferente. Então as chaves do reino, querido, é um privilégio, independente da idade que você tenha, jovem, adulto, idoso, homem, mulher, é um privilégio que você tem de olhar a sua vida e falar: meu Deus, eu posso melhorar, eu posso mudar as coisas, eu posso ver a vida diferente. O pão nosso de cada dia, queridos, significa o pão que é suficiente para cada dia. Fala comigo, o pão que é suficiente para cada dia. A oração do Pai Nosso, que quando declara o pão nosso de cada dia, o tema que eu escolhi hoje, porque fala sobre o reino. A oração é sobre o reino. E ali vai colocando assuntos ligados ao reino, sobre o perdão, sobre a provisão, sobre a libertação. Agora, Deus não possui pão crescendo em árvores, possui? Não. Então, se Ele fala pão nosso de cada dia, o que Deus vai nos dar imediatamente? É pão ou semente? Fala comigo aí, pão ou semente? Porque a gente fica nessa dúvida sobre ter algo pronto, sobre ter algo já realizado, sobre ter a colheita já pronta. A nossa oração, querido, ela não está errada. Só que a gente está orando com o produto e não orando com a semente. A gente está orando pelo fruto e não orando pela semente. Então a gente pensa que Deus não respondeu, e Deus já respondeu já há muito tempo. Porque aquilo que você pediu já está semente dentro de você. Só que você está dizendo: Deus, mas cadê aquele dinheiro? Não, mas Ele me deu um emprego. E você não está entendendo que o teu emprego é a semente. E através dele você vai ter o recurso. Aí a gente começa a perceber que a gente quer mesmo uma intervenção meio divina mesmo. Um negócio assim, de Deus colocar um carro na garagem, Deus colocar uma casa pronta, Deus colocar que as coisas elas vierem mais prontas possíveis. Só que Deus não coloca pão em árvores. Primeiro Ele nos dá a semente, pode ser de trigo, pode ser de cevada, pode ser um outro tipo de semente. Ela vai passar por processo de trituração para produzir farinha, que por sua vez vai ser transformada em pão. Então quando eu falo pão nosso de cada dia, você diz: apóstolo, mas Deus prometeu o pão nosso de cada dia. É uma metáfora, sim, é uma realidade, sim. Mas que você tem que compreender que o Senhor está prometendo o resultado final, mas Ele vai te dar como semente. A tua promessa vem numa semente. Fala comigo, a minha promessa vem em uma semente. Agora isso a gente vai entender hoje, eu vou ampliar esse assunto. É interessante porque às vezes eu trago alguns exemplos, né, de pessoas que a gente pode tomar como bem-sucedidas, pelo menos na área que a gente está estipulando ali. E eu estava olhando a história de um mega produtor chamado Mark Barnett. Mark Barnett é interessante porque a história dele, ele se transformou, ele é hoje talvez um dos mais respeitados produtores de programas, como alguns conhecidos, né? Survival, O Aprendiz, Shark Tank, The Voice, a Bíblia no History Channel, que ele faz um projeto também lá. Então ele tem muitas marcas muito fortes naquilo que ele realizou. Eu estava lendo um pouco da história dele, curiosamente, para entender como que ele chegou. Ele tem hoje 62 anos de idade, mas ele, com 22 anos de idade, ele sai da Grã-Bretanha e vai morar em Nova York. Paraquedista, lutou na guerra das Malvinas, e ele então chega em Nova York para tentar a vida. Quando chega lá, o único emprego que ele conseguiu fazer uma entrevista é para ser babá de um bebê. Ele não conseguiu possibilidade alguma, e ele, quando foi se apresentar diante de outras babás que eram mulheres, não era muito comum homem ser babá de uma criança, ele começou a narrativa dele e começou a perceber que ele era bom em narrativas. Ele deu a hora dele falar, cada um babá se apresentou e ele disse: olha, era um casal de bilionários que estava precisando, então ele estava interessado naquele emprego.
E ele disse: você não está entendendo, além de uma babá, você tem um segurança. Eu sou paraquedista. E o seu filho não vai ser só tratado por uma babá que vai cuidar da comida dele. Eu vou guardá-lo. E no final ele conseguiu um emprego. Trabalhou 2 anos com essa família, aprendeu como os milionários vivem, e ali ele logo sai com um projeto. Ele vai para uma região de praia e começou a comprar uma camisa que ele pagava $3, vendia por 18. Ele começou a descobrir que a venda não tinha nada a ver com preço, tinha a ver com contar uma história. Tornar amigo das pessoas e conversar com as pessoas. Naquela barraquinha deles, ele chegava a vender no primeiro dia do mês $1.500, ele tinha de lucro, vendendo camisa $18, camisa que ele comprava por 3 e vendia por um valor bem acima. E ali ele começou a sonhar, até que ele teve o seu primeiro minuto, o seu primeiro tempo, com um patrocinador de um projeto dele, que seria o primeiro dele, chamado Survival. Que ele ia apresentar uma coisa absurda fora da caixa, que era um programa feito numa ilha, Palau, em um ambiente longe, precisava de um patrocínio absurdo, e ele disse que ele se preparou para esse discurso, né? E eu falo sobre ele porque ele utilizou a semente do tempo. Ele percebeu que ele tinha uma semente, todo mundo tem uma semente, e deram a ele um tempo de apresentação. E é interessante que ele, quando apresentou, ele teve muito receio, mas quando ele começou a falar, ele falou com muita convicção. E ele conseguiu contar uma história tão forte que eles bancaram 39 dias nessa ilha, com tudo pago, com toda a equipe de filmagem, para ele fazer o primeiro Survival, que se tornou uma explosão nos Estados Unidos. Quando ele conheceu Donald Trump disse a ele: eu te dou alguns minutos. E ele tinha um projeto chamado Aprendiz. Mesmo já sendo bem sucedido, ele disse que ele tremeu, porque ele disse: eu vou estar com um homem que não tem muito tempo. E ele disse que quando ele entra na sala, ele começa a contar a sua história. Ele sai dali, apertou a mão de Donald Trump, lançou o Aprendiz, depois Shark Tank, depois outros projetos. Mas ele sentiu muita dificuldade quando ele foi fazer um projeto da Bíblia. Ele disse que ele nunca soube que tinha tanto incrédulo, tanta gente contrário ao lado dele. Começaram a falar com ele: não faça, não entre nessa furada, não faça esse projeto. E ele faz a Bíblia na Discovery Channel, 100 milhões de pessoas assistiram, e ele simplesmente é um sucesso naquilo que ele faz. Ele conta sobre esses 45 minutos que ele teve com o Trump, foi mais do que ele pensava. Ele fala sobre as ideias que vêm, mas ele tem uma característica muito forte. Ele sempre entendeu que ideia é semente. O assunto nunca foi dinheiro, sempre foi como mudar a vida das pessoas. E por que eu lhe conto essas histórias na quarta-feira? Porque na quarta eu estou por um caminho de chaves, um caminho que leva você a pensar em 2 aspectos. O aspecto natural, e entender o que a Bíblia diz sobre onde o Senhor quer nos levar. Esse homem, de alguma maneira, ele encontrou a sua chave. Ele encontrou o seu caminho, mas ele entendeu uma chave muito importante que você precisa pegá-la hoje, de que quando você pede por algo, você recebe uma ideia, e aquela ideia, quando você tem a narrativa certa, as pessoas vão querer patrocinar, bancar, vão querer vivenciar ou comprar aquilo que você está vivendo, ou aquilo que você está apresentando. Ele diz 3 coisas que eu anotei aqui. Ele diz que no final das contas, você nunca tem certeza que está no caminho certo. É o que ele diz: você apenas tem que ouvir o chamado e confiar que vai dar tudo certo. É um homem que nem, pelo menos não vi no histórico dele, um homem que é religioso. Mas eu percebo que ele tinha algumas coisas que eram marcantes. Ele fala: olha, eu tenho convicção que vai dar certo, eu não tenho convicção do caminho. Ele fala: o caminho não está claro, você será guiado, mas se não começar a andar, não chegará a lugar algum. E por último ele fala: comece a andar, mesmo que não saiba para onde está indo, mas o caminho te levará. O que esse homem me chama a atenção é que ele fala que tudo está ligado a um chamado, que todos os projetos que ele teve, e são muito bem sucedidos, são programas repetidos no Brasil, no mundo todo hoje, comprados, né, por milhões, ele ficou muito rico por conta disso, mas ele sempre diz que houve assim uma voz, um chamado, um entendimento, e ele constrói a narrativa antes de vender aquele produto que ele tem, antes de levar as pessoas, ele quer ter certeza daquilo que ele quer. E todos eles passaram por crise. Todos os projetos que ele começou, pessoas questionaram, pessoas disseram: não vá, é furada, é melhor você não fazer isso, você vai perder muito dinheiro. Mas ele mesmo assim, contra tudo e todas as possibilidades, e às vezes até com frio na barriga, ele dizia: eu vou conseguir.
A ideia desse entendimento, querido, é que existem 3 coisas que eu quero te ensinar hoje. Quem está disposto a aprender hoje de novo? Essa aula de hoje, essa ministração, a aula de hoje, é a 6ª. Aprenda uma coisa, Deus não nos dá o pão pronto para ser consumido. Fala comigo, Deus não nos dá o pão pronto para ser consumido. Lá em 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 10 a 11, a palavra do Senhor diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia. Então você percebe que a semente é para quem semeia. E pão para alimento, então ele dá pão para quem se alimenta. Então a semente é para quem semeia. E o pão, como alimento, para quem come, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Então ele está falando que ele vai lhe dar mais sementes. E multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. É interessante porque Deus quer dar semente para você, diga amém aí. Amém. E é claro que aquele que tem muita fome, ele vai entregar pão, porque comer a semente não tem nutrientes, e fora que o desperdício é muito grande. E ele vai dar pão, e o pão é aquele que vai voltar, e vai voltar, e vai voltar, e até que um dia ele descobre na vida que o melhor não é o pão, não é o fruto, mas sim a semente. Mas ele vai colocando aqui o apóstolo Paulo, de que Deus ele vai aumentar a sementeira e vai multiplicar os frutos, porque se eu tenho mais semente, eu vou ter mais frutos, é o resultado. E ele termina dizendo que isso é para que haja generosidade, e essa generosidade vai tributar graças a Deus. Você recebe uma semente, o projeto final dessa semente, que é o fruto, ele não é só para te alimentar, é para alimentar outros, é para ser generoso com outros, é para abrir porta para outros. E enquanto você faz isso, Deus é glorificado na tua vida. Essa é uma visão direta do texto. Agora, se eu disse para você que Deus não dá pão pronto para ser consumido, Ele nos dá semente, isso mostra que Ele é um pai sábio. Por quê? Se você der pão para um pedinte, ele vai comer. Quando você chegar amanhã, ele vai querer o que de novo? Pão. É natural, porque afinal de contas, ele vai ter fome de novo. E você vai lá, leva pão de novo. Você leva uma cesta básica, você leva alguma coisa para ele. Você tem uma sensação boa, porque você está dizendo, eu estou fazendo bem. Só que, biblicamente, não é o que Deus manda fazer. A verdade é que Deus quer lhe ensinar, tanto como pai que Ele é para você, não te dando pão e sim semente. Porque se você tem a semente, você vai ter muitos frutos. Se você tem muito fruto, você vai ter muito pão e tudo que você precisa. Agora, se você vive na religião de que Deus tem que te dar o pão, quando você ora, pão nosso de cada dia, e você fala, meu Deus, o de hoje já está garantido, Deus vai me dar mais um milagre amanhã, mais um milagre amanhã, você vai viver uma vida muito tensa, o tempo todo, esperando o que vai ser de amanhã. Então Deus é um pai, que Ele é sábio, porque Ele sabe muito bem que se você der uma pessoa que está pedindo, dá mais trabalho isso, mas se você levar ela a um emprego, se você conseguir levá-la a trabalhar, se você der ela a condição dela ser treinada, dela conseguir uma habilidade diferente, vai demorar um pouquinho, mas o resultado é extraordinário, porque essa pessoa vai deixar de pedir, e ela agora vai ter o suprimento que ela precisa. É a visão que nós temos no Pratica Esperança. A gente não quer dar cestas básicas a vida inteira às pessoas. A gente quer levar a elas o conhecimento. Porque a experiência com Jesus já muda muita coisa. Pessoas são libertas do alcoolismo, são libertas da prostituição. Quantas coisas que vem a pobreza, a ruína e miséria. Só o fato da pessoa se converter a Jesus, aquela casa já começa a prosperar. Sim ou não? Porque muitas coisas que está ali trazendo a angústia, a pobreza, a ruína, a miséria, já sai no ato da conversão. Só que quando você dá à pessoa a condição do conhecimento, a habilidade para tal, abre uma porta de emprego para ela, meu Deus, você muda a realidade de uma família. Então, eu não sei se já aconteceu com você, de você orar por uma coisa e Deus te responder outra. Aí você fala assim, Deus não me respondeu como eu orei. Sim, Ele respondeu. Eu disse agora há pouco um exemplo bem básico. Você orou pedindo a Deus um dinheiro, que você precisa de dinheiro. O que você precisa? Dinheiro. Aí Deus vai e abre uma porta de emprego para você.
Aí você ora assim e fala: Deus, você não está entendendo, eu estou precisando de dinheiro, né? Eu quero dinheiro, eu estou querendo pão, eu estou querendo fruto, eu quero chegar na árvore e pegar o fruto e já comer. Aí Deus fala: meu filho, mas eu te dei uma semente. Agora você tem que pegar essa semente e você vai trabalhar essa semente. Por quê? Porque você não vai ter só um dinheiro, você vai ter o seu sustento, seus sonhos. Eu não estou lhe dando o que você me pediu, eu estou lhe dando mais do que você me pediu. Quem está entendendo, diga amém. Só que na hora que você está ali na tua luta, meu irmão, você está na tua dificuldade, na tua necessidade. Quem tem fome, meu irmão, você dá semente para ele, ele come. Ele come, ele fala: desculpa aí, eu não vou esperar até amanhã. Como é que eu vou plantar uma árvore e ficar olhando para ela ali e ver? Apóstolo, conta não espera, as coisas não vão esperar. Mas esse é o nosso problema. A gente não acredita no milagre da multiplicação, no milagre da fertilização, milagre de uma semente, o que ela pode provocar. O início sempre é desafiador. Mas quando você entra no ciclo da generosidade, no ciclo dessa prosperidade, você começa a se assustar como Deus vai te abençoando e abrindo portas sobre a tua vida. Eu estou ouvindo alguns testemunhos, não estou lendo todos. Hoje eu ouvi um que eu fiquei muito feliz, porque no início da campanha, se eu contei aqui para vocês parte dele, pode até ter acontecido. Das ovelhas aqui da igreja me mandou um áudio no WhatsApp. E ele dizia sobre a condição financeira que ele estava já por muito tempo. E a grande questão que me trouxe uma tristeza de vê-lo naquela condição é que ele não via mais esperança. Não via. Ele falou: apóstolo, ele abriu mesmo, ele falou: apóstolo, se alguém não trouxer comida aqui na minha casa, eu não tenho comida para comer. Eu não tenho condições. Tenho quase nada em casa mais, não tenho a minha casa, perdi tudo. E vindo aqui nas chaves do reino, sentando aqui no meio de vocês, está por aí. E eu falei: meu Deus. E na hora eu falei: meu irmão, Deus vai nos dar chaves. Ele firme. Só que é muito difícil você se concentrar com esse barulho à tua volta. Você sair daqui, todo mundo vai para casa, janta, e você fala: eu não tenho a janta, eu não tenho em casa, eu não tenho o que fazer. Aí 2 dias atrás, eu não sei exato, ele falou assim: apóstolo, a coisa é séria mesmo, hein, apóstolo? Eu estou colocando em prática cada palavra. Eu recebi já 2 propostas de emprego. E eu estou aqui decidindo uma crise, qual dos 2 eu vou. Aí hoje ele mandou outro áudio, falou: apóstolo, não está entendendo. Apareceu uma terceira, agora eu estou na maior crise aqui. E oportunidades muito boas. Não é aquela coisa de sobrou, não. E nível alto. Ele falou: apóstolo, funciona. Funciona. Eu falei: funciona, graças a Deus. Pode dar uma salva de palmas. Funciona. Funciona. Eu fiquei tão feliz porque no primeira instância a gente entrou com provisão para ele. Nós ajudamos. Mas eu falei: isso aqui não vai resolver a tua vida. Você vai ter comida por uns dias. Mas eu estou orando para Deus te dar algo que vai sustentar a tua casa. E hoje eu estou aqui com você numa alegria por esse testemunho, porque já começa agora, a semana que vem, já está tudo organizado. Quer dizer, é muito mais do que você receber pão. Ele ganhou uma semente, e semente dá frutos. Só que a nossa humanidade às vezes não entende isso, e a gente quer que alguém venha e faça uma coisa pela gente e nos entregue o pão. Ah não, eu quero resolver hoje, amanhã eu vejo o que vai ser. Só que isso pode ser por 1 dia, 2 dias, mas uma vida viver assim, querida, é muito triste. Passar por uma temporada inteira é muito triste. Às vezes você orou por dinheiro e Deus fez isso. Às vezes você orou por colheita, você está orando pelo produto final. Quem está entendendo? Apóstolo, Senhor, me dá uma grande colheita. O que é colheita? É o final. Você não ora por semente. Apóstolo, estou orando errado? Não, você está certo. Você está visualizando o futuro. Só que Deus não vai te dar colheita, vai te dar semente para plantar, para crescer, para você ter a grande colheita. Ah, mas apóstolo, esse processo você não aguenta sim. Porque no processo você cresce como nunca. No processo fica delicioso quando você começa a ver Deus te dando mais e mais sementes e mais oportunidades. Nós corremos o risco, somos tentados a comer a semente, a viver só por um dia, a viver só daquela realidade, aproveitar uma situação única ali. Mas não se surpreenda quando a resposta que você receber, ela vier em forma de semente. Você pediu fruto, mas a resposta vem em forma de semente.
Pega essa chave hoje, querido, e começa a prestar atenção sobre algumas coisas que você tem pedido a Deus. Seja o seu casamento, seja para se casar, seja para abrir uma empresa, seja um projeto novo que vem. Deus pode te ver passar por situações que está fazendo você ver uma outra perspectiva. Você de repente começou a estudar um outro assunto que você nunca estudou na tua vida, mas que por necessidade você precisou estudar, por alguma situação, um processo que você estava passando, você teve que estudar ali, coisas do direito que você nem é advogado. De repente você começou a ver um nicho diferente surgindo na tua vida. Você fala, meu Deus, eu comecei por um problema, e o problema se tornou um emprego. E aquela situação abriu um assunto, abriu uma oportunidade para a minha vida. Quem entende isso? Amém? Então, olha bem, qual é o propósito? Transforme tua semente em frutos. Fala comigo, transforme tua semente em frutos. Aqui você vai entender que o mundo, as pessoas lá fora, eles querem o resultado do teu fruto, não da tua semente. Eles querem o resultado final. Não adianta você pegar a semente e entregar para alguém para vender aquela semente. Eles estão esperando o resultado da tua vida, é o fruto que eles esperam. Então aqui eu entendo alguns princípios. Cada um de nós precisa dar fruto, é claro. Você nasceu para resolver algum problema na terra. Fala comigo, eu nasci para resolver algum problema na terra. Você sabe aquele problema que a pessoa já entregou para um, para outro e ninguém resolveu, você foi lá e resolveu? E você cobra até um pouquinho mais caro e a pessoa paga com alegria? É porque você nasceu para resolver alguma coisa na terra. O fato da sobrevivência não lhe permite perceber o motivo do teu nascimento. Você é uma resposta de Deus diante de alguma necessidade do mundo. Você é a resposta para alguma pergunta que Deus sabe que seria feito agora na sua geração. Você é o cumprimento de um dos desejos de Deus nessa terra. Então, quando Deus colocou no teu coração uma semente, Ele deu a você um potencial. Então existem 3 P's importantes: potencial, propósito e paixão. Fala comigo, potencial, propósito, paixão. Esses 3 P's, uma maneira de visualizar melhor esse entendimento, é você perceber o que o sábio diz lá em Provérbios 20, no versículo 5. Olha o que diz em Provérbios capítulo 20, versículo 5. Como águas profundas são o quê? Os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe o quê? Descobri-los. Os propósitos estão como águas profundas. Eles não estão aqui, a flor da pele. Eles não estão expostos. Eles não estão no teu rosto. Eles não estão claramente na sua vida. Alguém tenta às vezes estigmatizar você, colocando você dentro de um quadrado, dentro de uma situação que você só sabe aquilo, você é bom nisso. E a grande verdade é que nos surpreendemos quando nós fazemos o que o texto diz, que o homem inteligente, ele sabe descobrir esse propósito que está como em águas profundas, que vão vir à tona quando uma tempestade vem, como a gente tem aprendido aqui, quando uma crise aparece. Então todo mundo possui algum tipo de semente. Essa semente contém o teu futuro. Fala comigo, eu tenho uma semente, e nessa semente está o meu futuro. Só que a Bíblia diz que esse propósito são como águas profundas. Elas não estão tão óbvias. Não é uma coisa que você diz assim, simplesmente eu sei que meu propósito é esse. É uma descoberta, descobrir e cobrir. Eu falei esses dias atrás, revelar e velar. Aquilo que está velado será revelado. E essa revelação, ela vem em momentos que você menos imagina na tua vida. Então essa semente dentro de você, elas são ideias. Acredite que eu estou lhe falando. Essas ideias estão no profundo dessas águas da sua vida, e elas estão prontas para tirar você dessa circunstância que você está vivendo hoje. São ideias que Deus colocou para você, que vai mudar a realidade de pessoas, e que vai prosperar você, vai prosperar a sua casa, e não vai só suprir necessidade, mas vai ser mais do que suprimento de necessidade. Será o que vai provocar a realização de projetos, de desejos da tua casa, da tua família. Você está recebendo? Fala amém aí em nome de Jesus.
Dá uma salva de palmas se você está recebendo isso. Glória a Deus. A questão é não ser preguiçoso. A questão é o quê? É não ser preguiçoso. É você realmente prestar atenção e perceber que Deus ele já supriu as sementes para o seu milagre. Porque você pediu um fruto, mas Deus te deu uma semente. Você pediu dinheiro, Deus te deu uma semente. Você pediu uma promoção, Deus te deu uma ideia. Ele falou assim: então faz o seguinte, meu filho, chegue 2 horas mais cedo no teu trabalho, sai um pouco mais tarde e não pede hora extra não. Aí você fala assim: Deus, eu só quero uma promoção. Ele falou: estou te dando uma ideia. E essa é a ideia. Só que a gente não gosta da ideia. A gente quer que Deus simplesmente faz lá um estalo e o teu patrão te chama na sala e fala: eu estou te promovendo hoje. Só que as coisas, elas vêm por uma ideia que queima dentro de você. Algo que começa a você pensar o tempo todo naquilo. E aí você está dizendo: mas será que aquilo é de Deus? Será que não é? São ideias. Ideias são sementes. E essas ideias, queridos, são o que vai lhe dar os frutos no teu futuro. Aqui, exatamente nesse entendimento, a gente já sabe disso, mas um dos ambientes mais propícios da criatividade é o ambiente da crise. Qual que é o ambiente? Da crise. A crise não tem jeito, né? Eu falei esses dias, na crise crie, né? Crise te gera essa possibilidade de você achar a criatividade. Quando Deus olhou a terra sem forma, vazia, em crise, no caos, o que Deus fez? Plantou sementes. Ele começou a trabalhar a terra. E Ele continua fazendo a mesma coisa. Todo ambiente caótico, todo ambiente de crise, todo ambiente que está destruído, que está na vergonha, Deus planta uma semente ali, uma palavra. Aquele casamento tem jeito sim, aquela empresa tem jeito sim, aquela vida financeira tem como sair daquela dívida sim. É uma questão de você entender que Deus não vai fazer obviamente o que você está pedindo, mas Ele vai te dar as sementes necessárias para que você vá plantando. Ele vai abrir portas, vai colocar pessoas, vai te dar oportunidades de você fazer para alguém aquilo que você nem está esperando nada em troca, e de repente abre e escancara uma porta absurda sobre a tua vida. A gente vê muito isso acontecendo às vezes num vídeo da internet, um caso à parte ou outro, né? Alguém que fez o bem para alguém e aquilo foi devolvido, mas esse na verdade é o princípio do reino, esse é a chave do reino. Quando eu estou disposto a fazer diferença na vida de alguém, sem esperar nada em troca. Então, a terra caótica, Deus planta uma semente. Então, a chave da sua vida é, preste atenção, descobrir, desenvolver e servir sua semente. A chave da sua vida é, vamos falar juntos? Descobrir, desenvolver e servir sua semente. Então você tem que primeiro descobrir. Essa descoberta, ela pode ser num momento muito bom, como pode ser um pior tempo da tua vida, que você descobriu algo que você não sabia que era capaz de fazer, que você descobriu uma habilidade que mudaria a sua realidade. Agora, desenvolver e servir essa semente, tornar ela produtiva sobre a tua vida. Você sabe que vão ter pessoas que vão pagar para obter o fruto que você vai oferecer depois? Pessoas que vão nem perguntar quanto custa, pelo resultado que a sua semente está provocando na vida de pessoas. Às vezes mesmo que não seja nada concreto, pode ser um ensino, por incrível que pareça. Pode ser uma palavra que você vai dar a alguém, um conselho que você dá a alguém, e a pessoa se sente extremamente grata por aquilo, e vai querer te abençoar, sendo que você às vezes nem gerou e nem criou essa expectativa. Querido, quando você ativa esse ciclo, e não para mais de plantar, você também não para mais de colher. Quando você ativa esse ciclo no campo espiritual e também horizontal, né? Usando na vida de pessoas, sendo generoso na vida de pessoas, não dando pão todo dia para o pedinte, porque já descobriu que não vai resolver o problema dele. Apóstolo, mas eu não posso dar? Claro que pode, eu também dou, mas eu sei que aquela sensação na hora é passageira. Mas é começar a buscar caminhos de mudar a realidade de vidas, como fazemos aqui no Projeto Vida, criando vários projetos que a gente possa realmente tocar a raiz do problema, e não simplesmente trazer um alívio, como se uma pessoa tem só um alívio da noite e não tem a cura completa na vida dele. É impossível perder a sua semente. Fala isso para o teu irmão, é impossível você perder a sua semente. É impossível. Que semente, apóstolo? Aquela que Deus colocou dentro de você, ela é sua. Você pode demorar a sua velhice para descobrir, mas ela está ali. Ninguém pode tomar a tua semente. Porém,
existe algo que você tem que entender. É muito triste você ver uma pessoa que chegou no fim da vida e ela não ter feito nada em relação à ideia, ao propósito, o que Provérbios diz que está lá no fundo das águas, que você não conseguiu descobrir, não conseguiu achar sua alegria, ainda tem que trabalhar, sabe? O detalhe não é um período da vida, mas a vida inteira detestando aquilo que você faz. E pior que você é bom ainda, e as pessoas te chamam para fazer e você não gosta de fazer. Dizem que a pior coisa que tem é quando você é muito bom naquilo que você não gosta, né? Que aí todo mundo está te chamando para fazer e você diz, mas eu não quero fazer mais, só que você não tem escolha. A grande questão é você realmente perceber que tanta gente termina a vida e eles desistiram, eles só conseguiram sobreviver, levaram para o cemitério sonhos que nunca foram realizados. Então, querido, o seu destino futuro permaneceu dentro delas a vida inteira. Então, ninguém vai roubar a tua semente, ok. Só que tem um fator que talvez você viva uma vida inteira sem acessá-la. E aquela sensação de vazio, vazio profissional, vazio ideológico, vazio de propósito, vazio de sentido. A vida não faz muito sentido, apóstolo. Eu estou vivendo, estou sobrevivendo, estou pagando conta, e mais um ano vem, eu estou vendo a vida passar. Você acha que Deus quer isso para a tua vida inteira? Não. Deus, Ele prometeu vida com abundância. E existe um caminho inteligente, também espiritual, claro, que Deus está te entregando chaves na mão, que como Ele disse, eu tenho ouvido muitos testemunhos, contei um deles aqui hoje que me alegrou o coração, de pessoas que não via mais possibilidade, não tem comida em casa mais, a chave está virando, a campanha nem acabou ainda, e Deus já está fazendo a obra. Por quê? Porque pelo menos assim, abriu a mente, tirou aquela visão cristalizada daqueles dois senhores que eu estava ouvindo, que está engessada, que está tão pronta já, que estão frases ali dizendo, não, tem que carregar a cruz mesmo, a vida é assim mesmo, Deus me colocou na terra para sofrer. Tem gente que realmente acredita nisso, que ele nasceu para sofrer. Irmãos, ninguém nasceu para sofrer. Você nasceu para um propósito, você nasceu para fazer sentido, você nasceu para valer a pena. Você pode ter até um dia de sofrimento, mas tem um propósito. Então aquele sofrimento, você nem percebe o sofrimento. A gente compara isso na Bíblia como o nascimento de um bebê, que a mulher que tem dores de parto é tão grande, mas que quando ela pega o bebê no colo, diz a Bíblia que ela tem que fazer força para lembrar da dor, porque a satisfação da criança no colo é tão absurda, que a Bíblia diz que essa pessoa, ela não consegue ter a lembrança da dor. Você pode até passar por dores de parto, no processo que você está vivendo, mas a tua colheita, a tua gestação, o teu resultado, será tão maravilhoso, querido, que vai ter gente tentando lembrar você. Se lembra aquele dia? Você vai falar, que dia? Você lembra aquele dia que a gente estava na pior? Você fala, olha, eu lembro, mas não consigo lembrar da dor. Eu lembro do fato, mas não lembro da dor, porque eu vejo que Deus me abençoou. Mais alto se você crê nisso. Então é interessante, porque a gente tem que entender que no momento que eu desconsidero o meu dom, alguém vai realizar o que eu realizaria. Apóstolo disse que ninguém rouba minha semente. Sua semente ninguém rouba não, mas o lugar que a tua semente ia te levar, alguém está nele. A tua semente ninguém rouba, mas alguém está tendo satisfação que você teria no lugar que a tua semente te levaria. Existe um lugar que a tua semente te levaria que você não compareceu lá, e aquela cadeira alguém está sentado nela, porque ninguém roubou a tua semente e nem roubou o teu lugar. É que o lugar está vazio, porque a obra que você tinha que fazer na terra, ela não está sendo feita. Então Deus levanta outros para poder realizar. Alguém está tendo satisfação de seria o teu ambiente. Em nome de Jesus, querido, eu quero profetizar que aquilo que é teu ninguém rouba, que os ambientes que Deus tem para você, as conquistas que Deus tem, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de lugares onde Deus quer colocar você e também quer te recompensar nesses lugares. Talvez você está vivendo uma vida medíocre, só que Deus projetou algo maior para você. Só que o fato de você não conhecer a tua semente, você está sofrendo, Satanás está conseguindo te oprimir, mas há uma liberação de Deus nesse dia, nessa noite hoje. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Há uma liberação de Deus em nome de Jesus. Meu Deus!
Eu disse na primeira aula sobre a maior chave do reino se chama administração. Lembra disso? Administração é a chave primordial do reino. Então Deus nunca confiará em suas mãos mais do que você possa administrar. Ao contrário, Ele sempre detém o crescimento onde não existe administração. Nós começamos há meses atrás um projeto aqui na igreja chamado Por 100 Ovelhas. Para alguns pensam que é uma estratégia de marketing, para alguns pensam que é o momento, enfim. A grande verdade, querida, é que chegou um momento que Deus me deu uma palavra, que Ele mandaria um crescimento, mas Ele precisava de pessoas para reter. Porque o crescimento Ele manda, só que se as águas vierem e não tiver onde reter, elas vão embora. Eu cheguei a comentar com meus discípulos sobre isso. Eu disse, então chegou a hora de uma estratégia macro, onde a gente tenha consolidadores em toda a igreja. Igreja, preste atenção nisso. Quando você estiver consolidando alguém, pastores, faça como sendo a pessoa amada, o teu filho, como sendo alguém que você não desista. Porque o que Deus está fazendo, Ele nem começou ainda. Esse vai ser um ano de uma multiplicação tão grande que essa igreja nunca viveu. Só que Deus não vai dar para nós o que nós não conseguimos administrar. Se começar a se perder-se, se a gente não conseguir consolidar o fruto, Deus imediatamente para o crescimento. Então qual é a estratégia? É a preparação para o milagre acontecer. Pega esse exemplo e põe na tua empresa, põe na tua casa, põe nos teus sonhos, põe na tua vida. Antes de você pedir o milagre de Deus, se prepare para ele, prepare a casa, prepare a família, converse com os filhos, porque se Deus não perceber que tem administração para receber, não tem por que liberar as águas, liberar a prosperidade, liberar a bênção de Deus. Estar aqui nessas noites tem sido uma preparação de Deus para a sua mentalidade, para as mudanças, para as questões que você vai passar na tua vida. Agora, em terceiro e último lugar, existe uma coisa que eu quero que você conheça. O que você possui? Fala comigo. O que você possui? Aqui a ideia, querido, é olhar honestamente dentro de si mesmo e pedir para Deus, Senhor, ilumina meu interior, ilumina minha mente. O que eu possuo? O que você tem? Deixa eu te contar uma coisa aqui para você compreender. Ninguém é tão pobre que não tenha uma semente. Vou ler de novo. Ninguém é tão pobre que não tenha uma. Ninguém é tão limitado que não tenha uma habilidade. Ninguém é tão vazio que não tenha um dom. Acredite nisso. Ninguém é tão pobre que não tenha uma semente. Ninguém é tão limitado que não tenha uma habilidade. Não existe esse ser na terra. Não existe alguém tão vazio que não tem um dom. Do mesmo jeito, eu quero que você entenda. Ninguém é tão rico que não precisa plantar uma semente. Ninguém é tão habilidoso que não precisa se preparar. Ninguém é tão cheio que não precisa buscar. Não tem ninguém que diga assim, mas eu já tenho tudo que preciso. Eu já tenho tanto conhecimento que eu vou apresentar um projeto na empresa. Você tem que se preparar. Por mais que você saiba, ninguém é tão inteligente que não precisa se preparar. E é exatamente aí que muitos se perdem, porque ele para no caminho. Aquele que não tem diz, eu não tenho nada. E aquele que tem muito, ele diz, já tenho tudo que eu preciso. Não, ninguém está nessa condição. Todos nós precisamos e dependemos de Deus na nossa vida, para o próximo passo, para a próxima fase da nossa vida. Existem pessoas que estão comigo aqui nas Chaves do Reino, que a tua luta principal não é financeira, graças a Deus. Mas isso não significa que você não precisa das chaves do reino, porque elas são importantes para o teu futuro, para prevenir, para a tua casa e outras áreas que talvez você está lutando para conseguir vencer. Então a pergunta qual que é? O que você possui? Olhe bem, quando Deus faz essa pergunta para Moisés, para quem mesmo? Olha o que acontece. Êxodo capítulo 4, no versículo 2, diz assim: perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Quando Moisés responde que tinha uma vara, um bordão na mão, a história dele vira. Porque Deus perguntou, o que você tem na tua mão? Você está vendo como que Deus pergunta? O que está na tua mão? O que você tem? O que você possui? Ninguém é tão pobre que não possui nada, querido.
Ninguém é tão falta de habilidade que não tenha um dom. Deus te deu algo e você tem que mostrar para Deus: Deus, é o que está na minha mão. Você sabe que aquele cajado, aquele bordão, Moisés derramou 10 pragas, foram 10 milagres sobre o Egito. Ele abre o rio, o mar vermelho com aquele bordão. Ou seja, Deus deu a ele o que ele tinha na mão, já estava lá. Deus deu só autoridade sobre o que ele já tinha. Deus não entregou, já estava com ele. O que você tem? O Deus está perguntando para você hoje: o que você tem na tua mão? Talvez você seja como aconteceu com aquela viúva que está com o filho dela, em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 12, que o profeta Elias, olha o que diz a palavra: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, 2 lenhas, né? E vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. O profeta, querido Elias, que veio lá do ribeiro de Querite, vai para Sarepta, encontra com a viúva que está com o seu menino do lado, e ele pergunta, ele pede água. Quando ela foi buscar água, ele falou assim: eu também quero um pedaço de bolo. Ela olhou para ele e falou assim, ela deve ter pensado: ele é profeta, e ele sabia da história. E ela disse: eu não tenho, o pouquinho que eu tenho é para o meu filho comer comigo, e a gente vai morrer, porque não tem mais expectativa. Os irmãos sabem da história. Ele falou: então faz um pequeno bolo para mim, traz para mim o bolo, e eu vou comer desse bolo. E depois que ele comeu o bolo, ele profetizou: dessa casa, dessa botija não vai faltar mais azeite, dessa vasilha não vai faltar mais farinha. E diz a Bíblia que eles tiveram comida por todo o tempo da escassez. Mas ela precisava entregar o que ela tinha, um pequeno bolo. É pouco, mas é muito, é o que ela tinha. A gente fica dizendo assim: mas é tão pouco que não é nada. Não, para Deus não existe esse nada. Você tem algo que vai ser multiplicado. A outra história foi com Eliseu, aqui foi com Elisa de cima. Em 2 Reis 4:2 diz assim: Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Era na casa de uma outra viúva que tinha 2 filhos, que ia ser colocado como escravo para pagar dívida. Dize-me, o que é que tens em casa? Está vendo a pergunta? Essa é a pergunta que Deus faz para você. O que você tem? Apóstolo, é dinheiro? Não é dinheiro. Está falando o que você tem. Qual habilidade você tem? Que dom que você tem? Qual a ideia que você tem aí? O que você carrega? Aí ela diz o quê? Que a gente sempre subestima, né? Ela respondeu: tua serva não tem o quê? Nada em casa. Põe o texto aí. Tua serva não tem nada em casa. Aí tem uma vírgula. Senão o quê? Pode ler, irmão. Uma botija. Não, ali está diferente ali. Que texto é esse, gente? Ajuda nós. Já resolveu. Você está lendo peixe, né? Porque Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela responde, por isso você não respondeu, né, gente? Não tinha jeito. Tua serva não tem nada em casa. Agora tem uma vírgula, senão. Agora veja bem, ela tinha o quê? Uma botija. Botija de azeite é nada? Só que para quem está nessa condição, ele está dizendo o quê? Isso não é nada. Só que ninguém é tão pobre que não tenha nada. E a grande questão é que mesmo que você diga o que eu tenho é muito pouco, Deus está perguntando e quer. Porque Ele precisa o quê? Ele quer usar a matéria-prima que você tem para te provar que Ele não tem que trazer nada lá de fora. Ele só mandou buscar vasilhas vazias para encher, mas não mandou buscar azeite lá fora, porque o azeite estava dentro da casa dela. Você tem que entender isso, querido, que a provisão Deus já te entregou como semente. Essa semente já está na tua mão, só que a gente fica incrédulo. A gente age na urgência, a gente age na fome, a gente age na angústia, proativo. A gente não tem que resolver, eu tenho que pagar, eu tenho que resolver, e esquece o princípio. Ele falou: não, você tem uma botija? Então está ótimo. Pega bastante vasilha que nós vamos encher todas. Por quê? Porque com esse pouco de azeite, Deus pode fazer muito azeite. Deus pode fazer muito. Eu ficaria de fato lhe contando textos e testemunhos, porque a nossa vida meio da apóstola, como eu sei que dos pastores da minha equipe, muitos aqui, quando você vai ouvindo isso, você fala: apóstolo, é minha história.
Eu sei que é, em alguma fase, e até mesmo quando você já tem recursos, porque sempre você terá um sonho que é maior do que você tem para pagar. Deus sempre vai te dar desafios maiores, mas Deus está dizendo: eu vou lhe dar. Basta você dizer o que você tem, o que você possui. Moisés tinha um bordão, um pedaço de pau. Ele falou: tá bom, é isso que você tem? Então é com isso que eu vou fazer um milagre através da tua vida. O outro lá tinha um bolinho pequeno, então me dá o teu bolo. O outro tinha uma botija de azeite. E por último, nessas histórias, que tem muitas, né, em João 6:9, está aí um rapaz que tem o quê? 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente. Você percebeu que todo mundo acha pouco? Toda vez que um milagre está para acontecer, a pessoa diz: o que eu tenho não dá, então preciso de alguém vir lá de fora e ajudar a minha casa. Irmãos, ninguém tem que vir de fora para ajudar a tua casa. É você que tem a matéria-prima dentro da sua casa, na sua realidade, que vai provocar o seu milagre extraordinário. Se Deus quiser usar alguém, amém, amém, irmãos? Amém. Mas não, essa não é a minha expectativa, nem deve ser a sua. A sua expectativa é que o milagre está dentro da sua casa. Fala comigo: o meu milagre já está dentro da minha casa. Por quê? Porque Deus lhe deu o seu fruto em forma de semente, e a semente às vezes não é percebida. Uma ideia que teu filho teve, uma ideia que você teve, uma direção que você recebeu de Deus, uma palavra profética, ela pode ser exatamente o que vai construir o teu futuro. Só que você obedecer uma palavra, eu sei que tem hora que é difícil, porque você está diante do problema, diante da dificuldade. Então a pergunta é essa: o que você possui? Olhe dentro de você e diga: Deus, ilumine a minha vida, ilumine e me dá condições de entregar qual a semente que eu tenho. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você hoje recebesse uma semente, que ela viesse à tua mão sem que você tivesse que trabalhar por ela, você, primeiro, resolveria teu problema urgente que você tem com ela? Ou você plantaria essa semente? Não precisa responder. Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque toda vez que se fala desse assunto, pessoas almejam, elas oram. Eu já vi pessoas entregam às vezes uma oferta e falam: posso, isso aqui é o que eu tenho, mas eu oro para um dia ter mais. Eu oro para a pessoa e falo: querido, amém para que você tenha mais, mas o que você tem já é um milagre, porque essa é a tua botija, esse é o teu que você tem. Claro que a gente espera a grande colheita, mas eu pergunto de novo: se chegasse um valor em tua mão, estou falando de grandes valores, mas que suprisse a tua manhã, suprisse o teu momento, suprisse agora, ou você dissesse: uau, que bom, agora eu estou com a semente na mão, você plantaria essa semente, ou você ficaria com ela para você? A decisão, querido, é quando você olha a sua realidade, muitas oportunidades vão aparecer para você, algumas delas inclusive que você nem espera muito, que você está numa conversa informal com pessoas e você está falando de determinado assunto, ali vai surgir uma ideia, um emprego, uma promoção, que você nem sabia que alguém que estava naquela conversa poderia ter a caneta para poder fazer algo por você. E a gente fica sempre assim, meio desapercebido em oportunidades que são dadas a nós. Eu pergunto de novo: se você tivesse, o que você faria? Vamos fazer uma dinâmica hoje aqui? Poucas pessoas aqui. Faz um teste, vê debaixo da sua cadeira assim, enfia a mão bem lá abaixo lá e vê se tem algum envelope aí. Eu não sei, deve ter alguma coisa aí. Pouca gente. Se alguém tem alguma coisa, me avisa, né? Depois você sentou na cadeira errada. Aqui tem, não tem? O que está escrito aí? Semente, não é fruto não? Semente. Mais alguém? Poxa, ali, você sentou na cadeira errada, hein, irmão? Só ele? Tem mais alguém ou não? Ah, ali tem. O que está escrito nesse envelope? Semente. Poxa vida, hein? Você escolheu a cadeira assim e falou: é aqui hoje, né? É profético. Só os dois? Tem alguém escondendo já, né? Olha a cadeira do lado, irmão. Cadeira vazia. Vai aí, ó. Você não tem fé, não? Até agora 2. Os outros acho que perderam a memória rapidinho, né? Mais alguém ou não? Não estou vendo. Para cá, ninguém foi abençoado para cá? Ah, apareceu lá atrás. Está escrito o que aí? Semente também. Só semente, né? Tem uma quarta pessoa ou não?
Olha as cadeiras, gente. Vai ter gente aí fazendo trabalho depois de noite aí atrás das cadeiras. O que eu quero dizer para vocês? Tem mais cadeiras que tem. Apóstolo, me dá unção da revelação, né? Apareceu aí outra, eu não. Na tua mão, o que tem dentro do envelope aí? Abre, por favor. O que tem dentro desse envelope? O que tem aí dentro do envelope? Nada? Tem uma nota de R$100 aí também? Interessante. Poxa, tem mais alguém ou não? Tem? Vai ter gente limpando cadeira essa noite aí. Tira o chiclete pelo menos quando você passear aí. Ninguém mais achou? Mistério. Você que pegou esse envelope, deixa eu explicar uma coisa. É uma semente. Esse envelope tem uma nota de R$100. É muito ou pouco? Não importa. É um valor. É um valor que pode trazer uma certa alegria. Ele é teu. É teu você que achou, é teu você que achou, e é teu a senhora ali, a moça ali que achou também. E alguém que achar ainda eventualmente vai ser teu. E é teu mesmo. Porque você pode olhar e falar assim: apóstolo, isso aqui foi resposta da minha oração. Eu estava precisando de um sinal de Deus. Não é tudo que eu preciso, mas amanhã vou tomar um café da manhã com ele. Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe. É um presente do teu apóstolo. Não é da igreja não, é meu. Eu que estou te dando. Agora, eu não quero te constranger. Mas talvez você pegue hoje e plante uma semente. Que ela pode, e não só pode, mas vai ser o que vai provocar frutos extraordinários na tua vida. Talvez você diga: apóstolo, eu queria que tivesse R$100 também debaixo da minha cadeira. Próxima vez eu coloco um monte, né? Aí eu falo: apóstolo, eu gostei dessa igreja agora, eu gostei dela, hein? Mas sabe o que acontece, querido? Você pode muito bem pegar essa semente e gastar. Mas você pode falar: peraí, essa semente pode fazer mais por mim. É isso que você tem que aprender na tua vida. Durante a tua história vão lhe aparecer oportunidades, e você vai comer a semente ao invés de plantá-la. O plantar, querido, não é só aqui no Projeto Vida, nesse gasofilaço não. O plantar é na vida de uma pessoa. O plantar existem várias maneiras. É honrar teu pai e tua mãe em alguma situação. É você abrir mão daquilo e falar: esse recurso não vai ser para mim, eu vou fazer mudar a realidade de uma pessoa. E claro que também a tua igreja, que é terra fértil. Sim ou não? Sim. Que é onde eu provoco a minha colheita, onde eu provoco a minha prosperidade. Esses três, ninguém vai vigiar dizendo assim: vou ver se ele vai levar, hein? Porque normalmente quem vigia, porque se pegasse ia falar: já era, né? Mas a grande questão é essa: é você aprender que é só uma metáfora. Deus pode colocar em lugares escondidos que você nem imagina recursos financeiros que serão sementes, que serão para você plantar e fazer acontecer a maior colheita da tua história. A Bíblia diz que os tesouros escondidos serão o quê? Revelados. Lá em Isaías, o que está escondido aí debaixo dessa cadeira é só uma metáfora daquilo que vai ser revelado, de coisas que estão para sair na tua vida. Mas não pegue aquilo tudo e vai gastar contigo. Primeiro aprenda a plantar, querido. Aprenda a provocar o ciclo de Deus, e você vai ver Deus agindo poderosamente. Apareceu mais um aí? Apareceu mais um aqui, gente, antes de você bater palma. Tem só mais um para aparecer, eram 5, né? Então o milagre vai acontecer, né? Apóstolo, eu estou doido para ser na minha cadeira aqui. Fica de pé, gente, nesse momento. Quem recebeu essa palavra hoje? Essa palavra, querido, ela não só traz uma conscientização, mas ela provoca você a orar o Pai Nosso e dizer: o pão nosso de cada dia. Fala comigo: o pão nosso de cada dia. Para você olhar, querido, que aqui está. Deus tem o pão nosso que você precisa todos os dias na tua vida. Não vai lhe faltar, mas Deus não vai te entregar pão, vai te entregar semente. A semente vai passar por trituração, vai passar a virar farinha, vai ser assado, vai virar o pão. É um processo que tudo que você ora na tua vida,
Deus vai lhe dando a primeira oportunidade. Eu quero ir lá em Jerusalém. Apareceu outro aí? Agora está ótimo. Apareceu, olha aí, gente. Mais um abençoado ali, olha. Faz o que você quiser com essa semente, irmão. Se você quiser. É tua. Agora o que acontece? A gente quer que Deus faça, mas a gente não gosta. Uma das coisas que eu disse, que o justo, ele ama os processos. Ele não quer só o resultado final, mas ele quer caminhar no crescimento, ele quer caminhar nos processos, porque isso vai te fazer alguém distinto, que toda vez que uma nova semente vier, ela multiplica, uma nova ela vai multiplicar. Quando você entender com a primeira, você vai entender isso em toda a vida, e vai chegar a hora que vai multiplicar tanto, que você vai ficar, meu Deus, eu estou dando semente e não para de vir frutos, porque os frutos sempre serão maiores. Então eu quero orar assim pela tua vida, em dois aspectos hoje, como sempre. Mas antes disso, eu queria que você orasse uma oração comigo, que é a oração de Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, onde Jesus nos ensinou, e que dentro dela está inserido essa verdade de hoje. Uma mensagem singela que a gente aprendeu hoje, mas o pão nosso, ou o Pai Nosso, que na verdade fala depois o pão nosso de cada dia, ele representa de que o Senhor nos sustenta, mas Ele nos entrega, antes do pão chegar à tua mesa, Ele te deu muitas sementes para que possa acontecer. Você pode fazer de olho aberto, não há problema, mas a Bíblia diz em Mateus 6, de 9 a 13, portanto vós orareis assim, comigo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Essa é a bênção de Deus sobre a tua vida. Essa é a bênção de Deus sobre a tua vida. É o nosso Pai, é o nosso Senhor que promete o pão e a provisão de cada dia. Mas antes da provisão, antes daquilo que é físico, Ele quer ser o pão que te alimenta. Ele quer ser o pão que sacia a tua sede da alma, a tua sede espiritual. Ele quer ser a resposta da tua vida, aquele que salvou você, aquele que arrancou você da mão de Satanás. O pão aqui não é só a comida que está à tua mesa, mas é aquele que supre o vazio da alma, é aquele que diz a você que tudo que você está buscando você vai comer e continuar tendo fome, mas aquele que bebe da água que é Jesus nunca mais terá sede. Aquele que come o pão vivo que desce do céu nunca mais terá fome de qualquer religião, de qualquer ideia, porque ele será cheio de uma certeza que mata a tua fome, mata a tua sede. Por isso, antes da gente ofertar, antes da gente plantar semente, eu quero dar a você uma grande oportunidade hoje de tomar a decisão mais importante da tua vida. Amém, igreja? A decisão mais importante da vida qual que é? É entregar a vida para Jesus. Ele é mais do que plantar uma semente, Ele é mais do que qualquer ato, é a decisão da salvação. Igreja do Avivamento, você já orou o Pai Nosso? Fala comigo: Senhor Jesus, eu acredito que Tu és o meu Pai, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Eu declaro com a minha boca, eu entrego a minha vida completamente a Ti, e nesse momento eu faço uma aliança de adorar ao Senhor e nunca mais qualquer outro Deus. Somente a Ti adorarei, em nome de Jesus, amém. Eu quero orar por você que quer hoje fazer essa oração de entrega, ou fez essa oração de entrega, dizendo que você reconhece Jesus como Senhor da tua vida, porque essa é a oração mais importante da nossa vida, é receber o pão nosso de cada dia dentro de nós. A gente vai fazer barulho porque nós somos barulhentos. Eu vou contar até 3, e quando eu fizer isso, você que está aí no teu lugar, você que me visita, que veio pela internet, veio porque alguém te chamou, e você quer mais do que apenas estar no lugar, você quer receber Jesus como teu Senhor, vem, 1, 2, 3, faça barulho! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu estou esperando você que hoje quer entregar a vida a Jesus. Faz assim com a tua mão, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Você que hoje diz: eu preciso, eu quero essa experiência.
É só você sair do teu lugar. Pode vir, pode vir. Por que a gente faz barulho? Porque a gente crê nisso, que é uma festa. A decisão mais importante da vida, querido, não é a religião que você segue, mas é dizer: Jesus, Tu és Senhor da minha vida. Pode vir, pode vir. Tem mais alguém? Pode vir. Eu quero orar por você. Você vê essa reunião hoje? Tem alguém desse lado, tem alguém aqui no meio, tem alguém vindo? Pode vir. Pode vir, fica aqui pertinho de mim. Graças a Deus, graças a Deus. Eu sei que já é uma festa, mas eu sei que a festa pode ser maior quando você decide sair do teu lugar e você decide: eu quero Jesus. Vem, mas vem mesmo. Vem. Vem pra cá, vem pra cá. Pode vir, pode vir. Pode vir. Ó, você está aí no teu lugar, em nome de Jesus. Pode vindo, pode vindo. Vocês pararam o barulho, gente? Vocês pararam de celebrar? Ah, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pode vindo. Onde você está aí? Quem está em casa também, entra em contato no telefone. Sai do teu lugar, meu Deus. Há uma obra de Deus aqui acontecendo, querido. Há uma chave que Deus quer colocar na tua mão. Muita gente vem no culto e fala assim: apóstolo, eu já me sinto bem aqui na igreja. É mais do que isso, querido. Não é só você sentir bem, é receber dentro. É você sair daqui carregando o que está aqui dentro para sua casa. É você levar Cristo para sua família. É você levar Cristo para sua história, para o teu futuro. É você parar de achar que religião tem a ver com Jesus. Não, é vida. É você dizer: Senhor, eu sei que Tu é o caminho, a verdade e a vida. Tem mais alguém que hoje está tomando essa decisão? Que estava desviado, longe de Deus, se afastou de Deus, talvez até frequenta a igreja, mas nunca tomou uma decisão no altar. Glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Chora mesmo, chora mesmo. Eu também chorei, eu tinha 14 anos quando aceitei Jesus. Chorava, imaginava que era tão bom, não imaginava que era tão poderoso. Vem, querido, vem mesmo. Cada pessoa hoje que decide. Isso, estava te esperando. Deve ter mais gente aqui, ó. Pode vir. O vir, para quê, apóstolo? Eu posso receber Jesus na minha casa, posso receber Jesus no meu lugar? Claro que pode. Mas quando você anda, sabe o que você está fazendo? Deixando o passado já para trás. Você já está dizendo: olha, é nova vida em Cristo. Você já está tomando uma decisão. Você está se expondo, dizendo: é isso que eu quero na minha vida. Sabe uma coisa que passa na cabeça de muita gente? Eu não vou, porque eu não sei, vou ter que largar as coisas. Eu sempre falo isso aqui. Irmãos, não tem que preocupar com isso, porque quem faz essa obra é quem? É o Espírito Santo. Quem faz essa obra? É o Espírito Santo. Ela não é nossa. Ele entra quando você o recebe, e ali Ele vai te trazendo, Ele vai mudando, Ele vai trabalhando. Ele vem com aquele bisturi de fogo ali, vai cortando, vai fazendo uma poderosa. Você vai para o encontro que é tremendo. Chega lá e cada fase você cresce. Vamos chamar, vem aí, 1, 2, 3. Vem! De novo! Se tem mais alguém, vem. Não espere mais um dia. Não espere as surpresas da vida. Você que está aqui no altar, olha aqui para mim. Que alegria poder recebê-los aqui hoje. Quando eu vim da minha casa para cá hoje, eu sabia que Deus ia fazer algo, mas não tão bonito assim. De trazer vocês, de mudar e começar uma nova história na vida de vocês. O nome de vocês é muito importante para quem está do teu lado, porque é para a gente poder te ajudar. Mas para Deus, para mim, mais importante que teu nome é a tua história. Porque olha, que história que vocês têm. Que história que você tem. Existem coisas que só Deus sabe. Mas hoje, Deus está pegando a tua história e começa a escrever uma nova história, porque Ele vai colocar a mão dele sobre a tua vida. Tudo começa novo hoje. Seja muito bem-vindo aqui. Muito bem-vindo, sempre. Deus chama pessoas, querido, porque nós somos uma família.
E como família, todos nós aqui um dia estivemos como eles, começando. E a nossa alegria é que eles agora nos renovam quando a gente está vendo alguém começando e diz: uau, vai ser tremenda essa jornada que eles estão começando hoje. Hoje eu quero apresentar a vocês a família. Não leva susto não, gente, mas olha para trás e veja a família que Deus tem sobre a tua vida, em nome de Jesus. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!